Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa do Senhor. Confesso aos irmãos que tenho dito isso todas as vezes que aqui venho, o quanto esse momento para mim, ele é importante, mas também feito com muito temor e tremor. Sabendo o quanto nós estamos sendo cuidados nesse lugar e principalmente em saber que a tua vida e a minha vida é preciosa para Jesus. E nós viemos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus e ouvir Deus falar. E desde o momento em que o pastor me ligou ontem à noite, eu venho pensando naquilo que Senhor, o que o Senhor quer dizer à tua igreja. E ao meditar na palavra hoje durante o dia, passar ali boas horas com a palavra de Deus, é maravilhoso poder sentir e ver o amor de Deus através da sua palavra para com as nossas vidas. E eu gostaria que vocês repetissem uma frase comigo. E que vocês dissessem comigo: hoje, o Senhor Jesus marcou um encontro comigo nesse lugar. Mais uma vez, hoje, o Senhor Jesus marcou um encontro comigo neste lugar. Se pudesse dar um tema, a palavra do Senhor hoje seria o encontro com Jesus. Abra uma palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 20, texto muito conhecido. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vamos ler todos juntos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Santo Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Pai, como é gostoso, Senhor, estar aqui louvando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, preparando os nossos corações para ser mais uma vez ministrados, ensinados, tratados, libertados, curados pelo poder da Tua palavra, porque todo o poder está na Tua palavra, Senhor. Como é gostoso, Senhor, ouvir que o Senhor está voltando. Como é bom poder louvar isso, Senhor, e saber que nós estamos sendo preparados para este encontro. Pai, um dia nós estaremos na Tua presença, e como foi dito na abertura, Senhor, nós guardaremos a nossa fé e receberemos do Senhor a coroa da justiça. Coroa essa que nós colocaremos aos Teus pés, porque Tu és o único Deus e Rei. Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, ouvir a Tua voz, que eu não seja impedimento, Pai, porque eu não tenho nada a acrescentar ao povo, mas quando vem do alto, Senhor, a Tua palavra trabalha no nosso interior e coisas gloriosas acontecem. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor, e fala com Teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se assentar. Gostaria de começar o culto só estendendo aí, para aqueles que não sabem, ao final do culto, se quiserem, ainda dá tempo de dar um abraço no presbítero Vicente e no pastor Eneildo, que foram os aniversariantes da semana. Então não saiam aí sem dar um abraço nessas duas bênçãos aqui da igreja. Irmãos, as últimas ministrações que o Senhor tem colocado ao meu coração e também nas minhas meditações em casa, eu tenho sido confrontado muito com a questão do relacionamento, porque muitas vezes nós nos buscamos a Deus como se Deus estivesse muito longe, ou se o Deus da Bíblia talvez não pudesse fazer mais, ou talvez eu não tenha a certeza, a convicção e a fé de acreditar que aquilo que aconteceu e está escrito possa acontecer no dia de hoje. Parece que ao longo do tempo nós vamos naturalizando aquilo que é santo.
nós vamos dando um ar de natural para aquilo que é sobrenatural. Nós vamos tentando entender de forma natural aquilo que só é possível compreender de forma espiritual. E se tem uma coisa que eu e você, como crentes, servos de Deus, precisamos ter fixo no nosso coração, é a certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Ele fez o que fez, e eu sei que fez, porque está escrito, Ele tem poder para continuar fazendo. Ele tem poder para continuar curando, libertando, transformando, renovando, restaurando. Ele tem poder para abrir o mar. Ele tem poder para nos preservar dentro da fornalha. Ele tem poder para fazer todas as coisas, porque todas as coisas se sujeitam a Ele. Tudo foi criado nele, para Ele e por Ele. Tudo é Cristo. O ar que respiramos é Cristo. A nossa vida vem de Cristo. Tudo que temos e somos, só temos e somos porque recebemos de Cristo. Então o Senhor, desde o livro de Gênesis, busca relacionamento com a sua criação. Um dos versículos que mais me chama a atenção é que logo após Adão e Eva terem pecado e se esconderam da presença de Deus, diz a palavra do Senhor que eles ouviram a voz de Deus e se esconderam, porque o Senhor passeava pelo jardim. Ou seja, o Senhor tinha um relacionamento, tinha um encontro com Ele. O Senhor estava junto com eles naquele lugar. Desde o livro de Gênesis vemos a alegria, o prazer, o compromisso de Deus em estar se relacionando com a sua criação, com o homem. Deus passeava pelo jardim na viração dos dias para estar com a criação. Adão e Eva ouviam a voz de Deus. Desde o início, Deus tinha alegria em marcar um encontro com Adão e Eva. O privilégio de ouvir a voz de Deus. No entanto, uma escolha fez com que Adão e Eva fossem tirados da presença de Deus. E essa escolha foi pela desobediência. E nós começamos o culto dizendo que o Senhor tem um encontro marcado comigo e com você nesta noite. E nós vamos entender da parte de Deus o porquê que Ele está começando por aqui. A escolha pela desobediência fez com que Adão e Eva fossem tirados da presença de Deus. No entanto, nós estamos a cada dia mais, ou melhor dizendo, as pregações por aí, tentando minimizar o peso do pecado, e não, pecado é pecado. Pecado nos afasta da presença de Deus, nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós, nos leva a deixar de compreender as profundezas e mistérios da palavra. Pecado nos afasta de Deus. E se tem algumas características que eu queria compartilhar com vocês sobre a desobediência, é que a desobediência a Deus é pecado. Por isso que a palavra fala: examinai, pois, nós mesmos. Porque ninguém além de Deus conhece nós melhor do que nós. Eu posso trazer algo aqui externamente, mas ninguém sabe como é que está o meu interior, a não ser eu e Deus. Porque quando tudo se apaga, quando eu chego na minha casa, quando eu entro no meu quarto, Jesus conhece como eu estou. E Ele se preocupa como eu estou. Desobediência, e essa desobediência de Adão e Eva, nos levou para longe da presença de Deus. E é essa desobediência que muitas vezes tem atrapalhado a caminhada do cristão de alcançar conhecimentos e experiências muito maiores com Deus. Outra característica da desobediência é que ela é um atentado contra a soberania de Deus. É como se eu dissesse para o Senhor que naquele assunto específico a minha tomada de decisão é melhor do que a dele. Mas entenda uma coisa: se o Senhor deixou escrito algo para nós, se o Senhor nos deu uma ordenança, não é para ser questionado, irmãos. Deus conhece o que vai acontecer lá na frente. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos não é o que nós queríamos ouvir, mas é o melhor de Deus para nós. Porque nós estamos olhando para o que está acontecendo na superficialidade da nossa vida.
mas Deus está olhando aquilo que vai ser eterno, que vai impactar na minha caminhada com Deus. A desobediência é uma escolha. Aqueles que desobedecem, escolhem ser desobedientes. Adão poderia não ter comido, poderia ter trazido à memória aquilo que Deus havia lhe dado como ordenança, mas não o fez. A desobediência é uma quebra de confiança. Deus tem expectativa na minha e na tua vida. E não pense, porque o tempo muitas vezes está se alongando aos teus e aos meus olhos, que os planos de Deus deixaram de ser reais na minha vida. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que as promessas que Deus me fez vão se cumprir, porque aquele que fez é fiel para cumpri-la. Aquele que te fez a promessa, aquele que te chamou, aquele que te preparou, que te tirou daquela vida de pecado, limpou a tua vida, colocou você num lugar chamado casa de Deus, tem expectativa na tua vida. Tem expectativa na tua vida com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 60 anos, com 80 anos. Ainda na velhice, em Deus daremos frutos. Deus tem expectativa. Mas quando eu opto pelo pecado, quando eu escolho pecar, eu estou quebrando esta confiança que Deus depositou em mim, atrasando o que Deus tem para mim, porque o que Deus tem para cada um é ser multiplicadores de salvação. Quanto mais eu me enrosco com as coisas deste mundo, mais eu me distancio do pleno viver em Cristo Jesus, porque mergulhar nas águas do Espírito Santo também é uma escolha que eu faço quando eu me coloco na presença de Deus. A desobediência é uma rebelião interior, nasce primeiro no coração, antes de se manifestar em ações. Por isso que a palavra nos ensina: enganoso é o coração do homem. Mas também nos diz: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? O meu coração de pedra foi transformado num coração de carne. A minha mente já não é mais minha, mas a mente agora é a mente de Cristo. Eu já não enxergo mais com os olhos naturais, mas eu enxergo com os olhos espirituais. Aquilo que me era oculto agora não é mais, porque eu conheço a verdade, e a verdade me libertou. Começa aqui dentro o desejo de pecar. A desobediência é uma expressão do orgulho e uma demonstração da nossa autossuficiência, quando na verdade nós precisamos todos os dias exercitar a nossa dependência. Quanto mais dependentes de Deus formos, mais nós andaremos guardados debaixo das mãos de Deus, colhendo as bênçãos que estão descritas em tantos versículos que estão preparados para mim e para a tua vida. Esses versículos não foram deixados, não ficaram para trás, não, eles ainda são verdades na minha vida e na tua. Quer ter uma casa guardada, abençoada, nutrida por Deus? Esteja na presença de Deus. Convide Deus para ser o convidado de honra da sua casa, quando você se assentar à mesa. Fale com Ele antes de deitar, e coloque diante deles as suas preocupações, e ao levantar agradeça porque em paz deitou e em paz levantou, porque Ele te sustentou. Quando a porta fechar, entre na presença dEle, mas quando a porta se abrir, também entre para se alegrar com Ele. O Deus que eu e você servimos não é um Deus distante, então não deixemos Ele fora. Chamemos Jesus para fazer parte de todos os detalhes da nossa vida. Quantas vezes nós lembramos de tudo e esquecemos de dar a primazia para Deus, e o Senhor quer o primeiro lugar da minha vida e da tua. O Senhor quer o primeiro momento, Ele quer a sua obediência, Ele quer a sua entrega, Ele quer o seu e o meu melhor. A desobediência tenta estabelecer em nós uma autossuficiência que não existe. A desobediência
é o mesmo princípio de pecado que fez com que um anjo de luz fosse lançado da presença de Deus e levado com ele 1/3 dos anjos. A desobediência é o começo de um afastamento de Deus. Mas aí você diga, mas presbítero, que palavra dura para iniciar, mas eu tenho algo para dizer para vocês. Desde o ato da desobediência, ou desde muito antes disso acontecer, Deus, através de Cristo Jesus, já estabeleceu um plano perfeito para pagar o preço do meu pecado, da nossa desobediência e restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que foi feito para nos distanciar e nos tirar completamente da presença de Deus, o plano perfeito da cruz, com o sangue santo, como foi dito neste lugar, reestabelece o meu contato com Deus. Porque agora quando Deus olha para mim, Ele não vê mais a ira de um pecador, não desperta nele a ira por um pecador, mas Ele vê em mim e sobre mim o sangue vertido na cruz. Eu e você agora estamos sendo formados, gerados para um encontro eterno, como foi dito aqui na abertura e no ofertório. Um dia nós estaremos diante dele, e sabe qual que é o nosso desafio? Por que nós estamos todo domingo, toda quinta, todos os dias meditando nesta palavra? Porque o dia que eu encontrar com Jesus, eu quero estar, e eu preciso estar, e nós precisamos estar, sem mancha, sem rugas e sem mácula. Nós precisamos apresentar ao Senhor como uma noiva perfeita e agradável aos olhos de Cristo. 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Então, se a morte entrou, a vida agora entra por Jesus. Se a morte entrou por Adão, a vida entrou por Jesus. Se o pecado entrou por Adão, a obediência entrou por Jesus. Se o meu distanciamento de Deus entrou com o erro de Adão, a minha aproximação em Deus entrou com a presença de Jesus. O plano perfeito que já estava montado antes da criação de todas as coisas, Cristo se deu por nós antes de nós sermos formados. Por quê? Por amor. Um amor sobrenatural, um amor incondicional, um amor imensurável. Parece palavras bonitas e são, mas é porque não dá para explicar. Deus amou o mundo, e Ele amou aqueles que diziam crucifica-o. Deus amou aqueles que diziam para Ele, se Tu és o Cristo, desce daí e salva-te. Jesus amou a minha vida, que peco ao Senhor tantas vezes, entristecendo seu coração. Porque se pelo um homem veio o pecado, por um homem também veio a salvação. Se por um homem veio a morte, por um homem também veio a vida. Um homem que não pecou, um homem que sem pecado nos amou, e por obediência foi até o final. Abram comigo, irmãos, em Filipenses capítulo 2, meu irmão, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve o quê? Por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte, e a morte
de cruz. A morte de cruz, o ato de obediência de Deus, aniquilou o ato da desobediência do pecado inicial. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que a Bíblia descreve, está escrito por um propósito. Se está escrito porque Ele cumpriu o que foi proposto por obediência, é porque o pecado entrou pela desobediência, e a obediência era a única forma de vencermos a desobediência, através de um sangue santo, o sangue do Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, que fez tudo para encontrar, se relacionar novamente comigo e com você. Deus fez tudo, sabendo que nós pecaríamos, mas que através de Cristo Jesus, o nosso relacionamento com Ele estaria reestabelecido. Ele nos amou tanto, que preparou um plano perfeito para voltar a se relacionar de forma particular com aqueles que se entregarem a Ele. Deus não poupou esforços para que eu e você voltássemos a ter o nosso encontro com Deus. Lembra que eu disse para vocês que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 2, logo após ali o pecado, no capítulo 3, logo após o pecado de Adão e Eva, diz que o Senhor vinha visitar o seu jardim, vinha estar com eles no jardim. O Senhor me levou hoje a Isaías 58, 11, onde diz: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os seus ossos, eu e você, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Jesus tem expectativa de voltar a visitar o seu jardim, e o seu jardim agora não é o jardim do Éden, mas é o jardim da minha vida, que Ele mesmo rega, sustenta, cuida, preserva, e faz com que nós estejamos prontos para receber a visita do nosso Senhor e Salvador. Irmão, eu e você não tínhamos nada para oferecer a Jesus, e Ele ofereceu tudo por nós, e ainda fez de nós um jardim particular dEle, aonde Ele tem alegria em nos visitar. Sabe o que é isso? É pegar o plano do inferno que queria nos destruir, e destruir o plano para que nós estejamos novamente na presença de Deus. E aí eu disse que tudo isso, ou nessa introdução, o Senhor fez tudo para reestabelecer o meu relacionamento com Deus. O Senhor preparou todas as coisas para reestabelecer os momentos de encontro da minha vida com Deus, da sua vida com Deus. Mas tem 3 momentos que o Senhor colocou no meu coração, em que nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar nesse encontro com Deus. 3 momentos muito particulares descritos da palavra, dentre tantos, em que o Senhor Jesus materializa um encontro que acontece até nos dias de hoje. O primeiro encontro é quando Jesus prepara o encontro. Abram comigo em João 4,4. Nós vamos trazer aqui alguns textos muito conhecidos, para entender esses 3 momentos em que Jesus, através do seu amor, manifesta o teu cuidado nestes encontros. João capítulo 4, vou ler a partir do versículo 1, diz: e quando o Senhor veio saber
que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ponto. Aí ele traz uma informação curta e importante para transformar a minha e a tua vida. E era necessário passar em Samaria. Irmãos, não existe coincidência na palavra. Se isso está descrito porque era necessário passar em Samaria, é porque havia algo preparado para aquele momento em Samaria. E sabe qual que é o mais tremendo quando eu digo que esses momentos continuam acontecendo? É que Jesus continua marcando encontro todos os dias, com dezenas de milhares de pessoas. Esse versículo continua ecoando, dizendo: era necessário passar em São José, era necessário ser anunciado em outro país, era necessário ser anunciado em Moçambique, era necessário ser anunciado na Europa, era necessário ser anunciado no Ceará, era necessário. Todos os dias, Jesus está marcando um encontro, porque era necessário. E se eu e você estamos aqui, é porque um dia, o encontro necessário foi comigo e com você. Ele marcou o momento, Ele preparou um lugar, porque era necessário. Lá tinha uma vida preciosa, que vai ser um instrumento nas minhas mãos. Lá vai ter aquele que vai usar a sua voz para me louvar. Lá tem aquele que vai usar o que eu acrescentar para nutrir outras pessoas com o Evangelho. Lá tem aquele que irá anunciar a palavra nas nações. Lá tem aquele que vai ganhar o seu ambiente de trabalho. Era necessário encontrar comigo e com você. Jesus marcou um encontro. Só que esse encontro tem alguns pontos importantes. Esses pontos importantes neste encontro, é importante que eu e você saibamos e guardemos isso. Este encontro necessário, Jesus não está nem um pouco preocupado com o que os outros vão dizer. Mulher samaritana, com 5 maridos, Jesus não estava preocupado com o passado dela, porque Jesus já estava visualizando o futuro dela. É assim com a minha vida e com a tua. Quando Ele marca um encontro comigo e com você, Ele não está preocupado com o seu passado, Ele está olhando para o seu futuro. Jesus não estava preocupado se era mulher, se era samaritana. Porque os judeus não falam com o samaritano: ei, eu tenho um projeto na vida dela, eu tenho algo preparado para ele, eu tenho um encontro com ela, e sabe o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer. Segundo ponto, mesmo que você tente esconder das pessoas, Jesus vai encontrar você. Ela ia na hora sexta, ou seja, ao meio-dia, buscar água. Sabe por quê? Era o tempo mais quente, mais difícil. E ela ia porque sabia que naquele momento não teria ninguém naquele lugar. E ela tinha vergonha da sua história. Até que o encontro necessário acontece. E aquilo que era vergonha passa a ser agora motivo de testemunho de que Jesus mudou a minha vida. Mesmo que você tente se esconder das pessoas, Jesus vai te encontrar. Não adianta, irmãos. Quando Jesus separa um momento para encontrar comigo e com você, o inferno não pode fazer nada para impedir, porque o encontro está estabelecido, e o que Ele planejou vai acontecer. Outro ponto, Jesus vai desconstruir o que você tem por verdade. Mas não era neste monte aonde os nossos pais adoravam a Deus, e agora vem tu e diz que é em Jerusalém? E aí Jesus desconstrói tudo aquilo, e diz que Ele está buscando os adoradores em espírito e em verdade. Quando Jesus marca um encontro conosco, Ele desconstrói aquilo que muitas vezes nos impede de conhecer quem é Jesus. E outro ponto, Jesus vai mostrar os meus erros. Vai, chama teu marido e volta. Não tenho marido, disseste bem. Tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu. Vejo que tu és profeta. Quando Jesus traz o nosso
erro, o nosso pecado não é para nos entristecer, é para nos curar. Quando nós apresentamos para o Senhor aquilo que tanto tempo nos machucou, não é para que sejamos vergonha diante dos olhos de Deus, mas para que o amor de Deus transborde em nossas vidas, independentemente de qual tenha sido o erro. Não tenhamos medo do dia em que Jesus expor aquilo que precisa mudar em nós, mas tenhamos a sabedoria que é necessário mudar. Nós precisamos mudar para cada dia mais estarmos sem mancha, sem rugas e sem mácula. Então o primeiro encontro é quando Jesus prepara o encontro. Jesus preparou esse encontro e era necessário passar por Samaria. Tão tremendo que o resultado dessa palavra ministrada a essa mulher foram dezenas, centenas de outras vidas alcançadas por Jesus. Uma cidade inteira foi alcançada porque era necessário passar em Samaria. Talvez no nosso meio nós tenhamos pessoas que através de uma vida alcançada, a família inteira foi alcançada, outras pessoas foram alcançadas. Irmão, só continua, só vai distribuindo aquilo que Deus te deu, só vai anunciando a palavra, só vai sendo boca de Deus, porque se Deus te chamou para isso, faça, porque Ele vai continuar te enchendo. O segundo encontro é quando eu me esforço e preparo para me encontrar com Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, abram comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 8. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu-lhe e disse-lhe ao Senhor: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra, e o meu criado será curado. O meu criado sarará. Ei, o mesmo Deus deste versículo é o Deus que marcou um encontro comigo e com você nesta noite. Por que que estamos limitando a nossa fé, quando nós podemos derramar e depositar nele toda a nossa confiança? A questão não é o curar ou não curar, porque Deus tem poder para curar, mas muitas situações acontecem para engrandecimento da nossa fé, e depois o que acontece hoje não entendemos, mas amanhã entendemos, porque assim diz a palavra, mas não pode diminuir a nossa fé. O centurião, um homem romano, a mulher samaritana, uma mulher da Samaria. Sabe qual que é o mais tremendo da mulher samaritana? É a primeira vez na palavra que Jesus confirma que Ele é o Cristo. E não foi para ninguém da sua terra, foi para uma samaritana em pecado, buscando água escondido. É isso que Deus faz, irmãos. Ele não está preocupado com aquilo que nós temos, Ele está preocupado com aquilo que Ele planejou para nós, em cumprir aquilo que Ele preparou para mim, para a tua vida. Centurião, um homem romano, conseguiu maravilhar os olhos do nosso Deus com uma postura. Será que quando entramos no quarto ainda temos esta ousadia de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está no seu alto e sublime trono, eu preciso e necessito disso, e eu sei que com uma só palavra Tu tens poder para reverter toda essa situação. Será que nós estamos ousando na fé? Abra comigo em Marcos capítulo 10. Outro momento em que nos esforçamos e preparamos o momento para estar com Jesus. Primeiro foi o centurião que foi até Jesus e alegrou o coração do Senhor com a sua fé. Agora o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46.
fala sobre o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestres, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Você não parou de gritar, você não parou de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei quanto tempo eu e você estamos clamando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas uma coisa eu posso te dizer: não pare de gritar. Ainda que o seu coração tente atentar contra isso, não pare de clamar. Ainda que a multidão tente dizer: não faça isso, não deixe de clamar. Porque o único que pode transformar genuinamente a minha vida e a tua é Jesus de Nazaré. O cego de Jericó perseverou em continuar gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, por que nós paramos de dizer? Precisamos continuar. Talvez não é para uma cura de uma enfermidade, mas eu tenho a necessidade de conhecer mais de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, se apresente mais a mim, eu quero te conhecer mais. Ou então eu estou com outras situações em que eu estou deixando de pedir e clamar para aquele que pode e consegue resolver todas as coisas. E por último, o encontro em que eu me esforço e preparo, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17. Lucas, capítulo 5, versículo 37. 17. 5, 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e ali assentados os fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. O Senhor. Eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava, e procurava fazê-lo entrar diante dele, e não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão, subiram até o telhado, e por entre o telhado baixaram a cama até o meio de Jesus, até diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus e escribas começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante dele, tomou a sua cama, em que estava deitado, e foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificando a Deus, ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Tem encontros em que eu não vou conseguir andar, mas se o Senhor preparou um encontro para mim e para você, Ele vai preparar pessoa para nos levar até lá.
Uma dessas pessoas pode ser eu e você, se nós estivermos entendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Do mesmo jeito que um dia, e esse é o maravilhoso do Evangelho, é que um dia eu sou o paralítico sendo levado na maca, no outro dia eu sou quem carrega a maca. Num dia eu estou sendo carregado para transformar a minha vida, no outro dia eu estou carregando para a transformação de vidas. E é isso que vai fazer com que cada dia mais eu conheça mais do meu Senhor. Eu não sei qual é o momento em que nós estamos, se eu sou aquele que está deitado, não estou andando. Sabe qual que é o mais tremendo quando você traz isso para a questão da fisiologia humana? É que um homem que estava há tanto tempo paralítico precisaria fazer uma série de reabilitação e fortalecimento muscular para voltar a andar. Pensa naquela musculatura toda atrofiada, aonde aquelas pernas não sustentariam aquele corpo. Só que Jesus, quando faz a obra, Ele não está preocupado com as limitações, porque para Ele não existe limitação. Sabe o que Ele faz? Coloca-te de pé, a musculatura eu sustento, a tua estrutura eu sustento, eu vou te pôr de pé. Eu preciso crer nisso, porque tem muita gente que está parando no caminho, quando Jesus nos chamou para caminhar, para levar a maca, para descer pelo telhado, para anunciar o Evangelho. Mas uma coisa eu tenho para dizer, o Senhor marcou um encontro comigo, com você nesta noite, para dizer, se você não está conseguindo andar, a minha palavra vai perdoar os seus pecados e vai te fazer andar. Alguns pontos importantes quando eu marco e eu me esforço para ter um encontro com Jesus. Primeiro, você precisa e você naturalmente reconhece que Jesus é o Deus vivo e tem poder para continuar fazendo milagres. Segundo ponto, você não se importa com a sua posição social. O centurião era um homem extremamente reconhecido e valorizado. O cego de Jericó estava mendigando à beirada do caminho. E o outro não conseguia nem andar, foi carregado. Um estava no alto status da sociedade romana, o outro estava no mais baixo status da sociedade aonde ele convivia. Jesus não está tentando aquilo que você tem a oferecer agora, Ele está olhando para dentro do seu coração, porque aí dentro tem um tesouro precioso, que quando Ele começar a lapidar, até você vai olhar para si mesmo e dizer: Senhor, como que eu estou conseguindo fazer isso, falar isso, multiplicar isso, acrescentar isso, porque agora quem faz não é você, sou eu. Você é só o meu instrumento. Lembra da desobediência lá no início? É a dependência, não a autossuficiência. Eu sou dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus eu for, mais sobrenatural eu vou ver a manifestação de Deus na minha vida. Os prodígios, milagres, a revelação de Jesus continua ainda acontecendo todos os dias. O que muitas vezes não acontece é a minha busca por essa revelação. Outro ponto, você não se importa se as pessoas te mandarem ficar quieto. Você continua gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso de um direcionamento. Eu preciso, Senhor, de uma cura. Senhor, eu preciso de uma libertação. Senhor, eu preciso que liberte o meu marido. Eu preciso que liberte a minha esposa. Eu preciso que liberte o meu filho. Eu preciso que resgate alguém precioso para mim. Eu preciso que cure a minha vida. Ei, se pegarmos aqui, pedimos para colocar em pé aqueles que já viveram milagre, nós vamos ver o tanto de homens que se colocam e mulheres que se colocam de pé, porque os milagres de Deus continuam acontecendo todos os dias. Fortalecendo, pondo de pé. Outro ponto, você virá até Jesus, independentemente de como, porque o Senhor colocará pessoas do seu lado, para te mostrar qual é o caminho. A única coisa que eu peço a vocês, é se Deus mandar falar, fale, porque aquilo que vai sair da tua boca, vai resgatar uma alma para Jesus. Tem muita gente deixando de falar, tem muita gente ainda caminhando para o inferno. E se tem uma missão dada para a igreja, é primeiro sermos transformados
para a glória de Deus e para nos relacionarmos com Deus. Mas também não podemos esquecer do ID, como foi dito pelo pastor Isaac, como foi dito aqui pelo presbítero Vicente. O ID continua, e nós podemos e devemos anunciar a palavra de Deus. Terceiro momento de encontro com Jesus. Primeiro, quando Jesus marca um encontro comigo. Segundo, quando eu me esforço e faço de tudo para chamar a atenção do Senhor, para me encontrar com Ele, seja o centurião, seja o cego, seja o paralítico e tantos outros exemplos que a palavra nos traz. Mas tem um terceiro momento, que é quando eu percebo que fiz escolhas erradas e me distanciei do Senhor. Lucas 11, 17 a 18, fala da parábola do filho pródigo. E se tem algo que mexe comigo nesse versículo, é o texto em que nós vamos ler. Lucas, capítulo 11, versículo 17. Perdão, Lucas capítulo 15. Versículo de número 37. Diz assim, leiam comigo a primeira parte. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, é uma escolha, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu do quê? De íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, perante ti. O discurso estava pronto, irmãos. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ensaiadinho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava o quê? E reviveu. Tinha o quê? E foi achado. E começaram a se alegrar. Tem alguns momentos em que Jesus preparou o encontro comigo, e eu me encontrei com Jesus. Jesus preparou tudo. Estrategicamente era necessário passar por aquele momento onde eu e você estávamos. Há momentos em que eu e você necessitamos de um encontro com Jesus, e nós não vamos medir forças para dizer e para buscar e para clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, e ir até a presença dEle, para que, estando diante dEle, consigamos ver a manifestação do poder de Deus em nós. Mas também haverá momentos em que eu e você, por escolha própria, nos afastaremos da presença de Deus. Mas diz a palavra do Senhor, e eu tenho certeza, a manifestação do Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar que na casa do Pai há pão em fartura. Só que tem algumas características também deste encontro. Primeiro, foi eu e você que escolhemos deixar a casa do Pai. Todos os dias as mentes estão sendo bombardeadas para que nós achemos que este lugar não é importante. E se tem um lugar onde, como foi dito nesta noite, nós recebemos força e formosura, nós somos sustentados, nós somos ensinados, nós somos transformados, nós somos feitos prósperos em Deus, é quando estamos enxertados nele, fazendo parte do corpo de Cristo. Mas muitas vezes, por conta de sentimentos, de escolhas,
de situações, de palavras mal colocadas, de situações que muitas vezes nós criamos, nós escolhemos sair da casa do Pai. E o primeiro ponto desse encontro em que eu reconheço que me afastei do Senhor, é eu entender que a escolha de deixar a casa do Pai foi minha. O segundo ponto é você lembrar o sabor do pão. Esse pão aqui, ó, é saboroso demais. Como foi louvado no primeiro louvor, alguém foi para a cruz para eu degustar deste pão. Alguém verteu seu sangue santo para na minha casa ter fartura de pão. Você precisa se lembrar do sabor do pão e saber que na casa do seu Pai há fartura desse pão. Terceiro ponto, você vai ter que levantar. Porque primeiro ele caiu em si, mas o segundo passo é: vou me levantar. Se você vai criar um discurso, se não vai criar um discurso, se você que está em casa nos assistindo pela internet, não está vindo porque talvez esteja nessa situação, se você vai preparar e dizer: Senhor, eu não sou digno, Senhor, pequei contra o céu e contra a terra, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que é necessário levantar e voltar para a casa do Pai. Ei, não nos apartemos desse lugar, porque aqui há fartura de pão. Você vai ter que levantar e ir até o Pai. Só que aqui, no começo eu disse, que foi uma escolha própria de deixar o Pai. Só que o quarto ponto é que quando você tomar essa decisão de levantar e ir até o Pai, você precisa saber que o Pai está te esperando no caminho. E antes mesmo que você se aproxime da casa do Pai, você já vai sentir a presença de Deus te abraçando e transformando a tua vida, te dando aquele pão precioso que só tem na casa do Pai. Você precisa saber que o Pai está te esperando voltar, e Ele já preparou a roupa, a aliança, e matou o cordeiro. E matou o cordeiro. Outro ponto, quando você confessar os seus pecados, com certeza eu e você vamos nos achar indignos. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra o céu e contra a terra. Você vai se sentir extremamente indigno de estar na casa do Pai novamente. Mas sabe qual que é o mais glorioso? É que quando Ele olhar para você e para mim, Ele vai olhar com um olhar misericordioso, transbordando de amor, cheio de alegria porque você voltou. E Ele vai olhar para mim, para você e para quem voltar para a casa do Pai, e vai dizer: este é o meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, vamos nos alegrar porque ele voltou. Não tente construir a forma com que Jesus vai te receber, apenas venha e se surpreenda com este amor. E o último ponto: não se preocupe com seu irmão. Nessa parábola o irmão ficou extremamente irritado, fala assim: esse meu irmão vai, apronta todas, dá um de doido, gasta tudo dinheiro, e agora volta e meu pai recebe. Ei, não se preocupa com seu irmão o pai vai conversar. Apenas venha. Apenas venha. Porque o que o Pai está esperando é para fazer uma festa pela tua volta. Mas, voltando, não saia mais da casa do Pai. Não se aparte mais da presença de Deus. Por fim, voltemos ao texto inicial. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vou ler a partir do versículo 14. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras,
que nem és frio, nem quente. Tomara que fora frio ou quente. Assim, porque és morno, não frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E não pensa que Deus está dizendo isso com alegria, não, viu, irmãos? Ele está exortando, e nós vamos ver mais para frente o tamanho do amor dele nesse puxão de orelha, para a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? E aí vem o pai. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está à porta, batendo em muitos corações. O louvor pode tomar o seu lugar. Nós vamos finalizar. O que mais me chama a atenção nessa palavra é que muitas vezes a gente usa, e ouviu ela sendo ministrada, para dizer àqueles em que ainda não conhecem a Jesus e que estão sendo convidados a abrir a porta, mas não. Esse povo a quem o Jesus está batendo no coração, é um povo que já o conhece, mas deixou Jesus do lado de fora. Eu não sei como você está, como eu estou, mas é o seu momento com Deus. Como diz o pastor Flávio, ele sempre fala para mim, e eu recebo com muita alegria: diga aquilo que Deus tiver te dado para dizer, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. Até aqui é o que o Senhor me disse. Mas eu queria fazer uma pergunta: como você está? Como você está? Em qual momento você está? Talvez Jesus tenha marcado um encontro com você aqui. Talvez você ache que você veio por acaso. Não veio por acaso não, hein? Tem acaso na casa de Deus? Jesus marcou um encontro comigo, com você, há 31 anos marcando encontros, né, presbítero? Neste lugar. 31 anos. Um dia marcou um encontro comigo nesse lugar. Eu entrei aqui e parecia que eu ia inundar a igreja, de tanto que eu chorava, eu desidratei. Mas não tem problema, aqui fluem rios de água viva. Talvez você esteja naquele momento em que você está sem força. Talvez você esteja questionando até as promessas. Talvez você esteja com dificuldade de andar. Talvez você esteja disposto a colocar o seu alto nível de conhecimento na sociedade, para reconhecer que com a sua palavra Jesus é capaz de mudar a minha e a sua vida. Talvez você escolheu sair da casa de Deus, e hoje é dia de voltar. É só você e Deus, sem sentimento, sem sentimentalismo. É uma escolha. Do mesmo jeito que escolhemos sair, precisamos escolher voltar. A grande diferença que Satanás não quer que você lembre, é que o Pai está te esperando, com os braços abertos, com as roupas brancas, com o anel preparado, e com o cordeiro já morto. Coloque-se de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Senhor, por estarmos na Tua casa. A Tua palavra é doce e ao mesmo tempo nos confronta. Sua palavra é tão tremenda, que faz com que nós olhemos para nós
E se tudo começou pela desobediência, nós queremos seguir os passos de Cristo e vencer pela obediência. Ainda que muitas vezes a nossa natureza humana, natural, tende a ser desobediente, nós queremos ser transformados agora de uma forma tremenda para ter nossa mente espiritual e vivermos na obediência. Eu não sei, Senhor, como cada um entrou, eu sei como eu estava quando o Senhor me deu esta palavra, e eu transbordava de alegria, de saber, independente de qual seja o momento que eu esteja, o Senhor está preparando um encontro comigo. E nesta noite haverá encontros. Então não deixe de dizer ao Senhor nesta noite: Senhor, eu sou o cego que necessito da tua misericórdia. Senhor, eu sou o paralítico que não tenho conseguido mais andar como eu andava no começo. Senhor, eu sou o centurião que não estou preocupado com o meu alto posto. Eu só quero que o Senhor faça um milagre em mim. Senhor, eu não estava esperando te encontrar, eu venho ao meio-dia, para ninguém me ver. O Senhor preparou para conversar comigo e não se importou com o que os outros diriam, apenas me abraçou. Eu sou aquele, Senhor, muitas vezes que escolheu sair da tua casa, mas eu estou com tanta saudade do pão, eu estou com tanta saudade da água, eu estou com tanta saudade do abraço do Pai. Ainda, Senhor, que o meu coração diga que eu não sou digno de ser chamado teu filho. O teu amor me constrange, dizendo: você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi achado. Volta para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Senhor, sonde cada coração nesta noite e vá trabalhando de uma maneira tremenda e genuína que só o Senhor sabe fazer. E que no próximo culto, aqueles que foram fortalecidos nesta noite tragam aqueles que não conseguem andar, porque nós não fomos chamados para ser tímido e nem ficar com a nossa boca fechada. Nós fomos chamados para ser ousado. Por que você parou de ministrar a palavra no teu trabalho? Por que você parou de ministrar a palavra na tua casa? Por que você parou de dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por que deixaste as primeiras obras? Volta a praticar, porque eu ainda tenho muito a acrescentar na tua vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. Amém. Estenda as tuas mãos. Senhor, nosso Deus e Pai, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia seja derramado, Senhor, sobre todos que aqui estão. Fortaleça-nos, ó Pai, para mais uma semana de vitórias na tua presença, sabendo que em ti somos mais que vitoriosos. Abençoe a despensa, a mesa, a casa, o leito. Escute, continue com os teus ouvidos inclinados às nossas orações. Senhor, abençoe e guarde o teu povo, levando-os cada vez mais a uma intimidade contigo. Que vivamos com alegria o propósito que fomos chamados. Assim eu peço que abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém.